Cara, quando eu falo de Yaya Touré, é inegável tu não pensar no meio-campista marfinense conhecido pela sua versatilidade, força física e habilidade técnica. Um cara que atuava tanto de volante mais defensivo quanto de um meio-campista ofensivo, adaptando-se à necessidade do time e com sua presença física dominante no meio-campo, ajudava o time na recuperação de bolas e proteção da defesa, sem contar que ele ainda tinha uma grande habilidade técnica, um toque refinado, uma boa visão de jogo e capacidade de distribuir passes precisos. E aqui eu nem preciso falar do seu poder de fogo, sua capacidade de finalização e a liderança. Era um jogador influente dentro de campo, sendo peça-chave nos clubes como o Barcelona e o Manchester City. E já do outro lado, quando a gente fala sobre Pep Guardiola, é um dos treinadores mais influentes da história do futebol, conhecido por sua abordagem inovadora e filosofia de jogo ofensiva. Todo mundo sabe que o time do Guardiola prioriza o controle de jogo por meio da posse de bola, garantindo que sua equipe dite o ritmo da partida. E com isso, Guardiola revolucionou o futebol moderno e ganhou muitos títulos ao longo da sua trajetória como treinador. A SofaScore é a mais nova parceira do canal e se você quer ficar por dentro de tudo sobre seu time, escalações, estatísticas em tempo reais, desempenho dos jogadores e até notificações de gols instantâneas, antes mesmo da bola passar da linha e estufar a rede, o SofaScore já vai estar te notificando o gol do teu time. E pra tá me ajudando é só você baixar pelo QR Code ou ir no link da descrição. Não fique de fora, porque quem ama o esporte, assim como o Luka Modric, já tá na SofaScore. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre essa treta entre eles, a gente precisa voltar para o ano de 2008, ou melhor, para o ano de 2007, que é o ano que o Yaya Touré é contratado pelo Barcelona. E o técnico do Barcelona naquela época era o Frank Rijkaard, que contrata o Yaya Touré pagando 10 milhões de euros para o Mônaco. Apesar de uma temporada decepcionante do clube francês, o Yaya Touré foi um dos poucos que se destacaram no clube, inclusive contribuiu bastante, marcando 5 gols, sendo significativamente decisivo para que o clube francês escapasse do rebaixamento naquela temporada. E na temporada seguinte, em 2008, o Guardiola assumiria o comando do Barcelona, promovendo uma revolução no estilo de jogo da equipe, baseada na posse de bola, movimentação e controle absoluto do jogo, com ênfase em um meio-campo técnico e posicionalmente disciplinado. E lembra bem dessas características do meio-campo que o Guardiola via como ideal. Isso porque o Yaya Touré era um jogador físico, técnico e sim, taticamente inteligente, mas não se encaixava perfeitamente na visão de jogo do Guardiola, principalmente para a posição de primeiro volante, que exigia mais mobilidade, posicionamento e distribuição rápida da bola sob pressão. E o Guardiola até tentou encaixar o Yaya Touré no seu estilo de jogo, principalmente como volante, mas com o passar da temporada ele começou a testar o Sérgio Busquets, que foi promovido da base por ele, e o espanhol se encaixou melhor no modelo tático que o Guardiola imaginava, com a leitura de jogo mais refinada, menos condução da bola e mais simplicidade na distribuição dos passes. E o resultado disso foi que o Yaya Touré foi perdendo espaço como titular de forma progressiva durante a temporada, especialmente no segundo turno da La Liga e na reta final da Champions. E sim, isso é algo comum no Yaya Touré, principalmente por sua perda de protagonismo, mas ainda não havia conflitos públicos nem declarações polêmicas. A relação era de respeito para a Champions League. O Yaya Touré foi titular da maioria dos jogos do Barcelona. Na verdade, ele só não joga contra o Bayern de Munique no duelo de volta das quartas de final, porque nessa final de Champions o Yaya Touré teve que jogar como zagueiro devido aos diversos desfalques na zaga do Barça. Por exemplo, o Rafael Marques, o mexicano, estava lesionado, o Abidal estava suspenso devido a um cartão vermelho que ele levou na semifinal contra o Chelsea, e o Puyol foi deslocado para a lateral direita devido à ausência do Daniel Alves, que também estava suspenso para a final. Isso forçou o Guardiola a improvisar o Yaya Touré como zagueiro central ao lado de Piqué, e por incrível que pareça, o Yaya Touré como zagueiro fez uma partida muito sólida, mesmo fora de posição, mostrando um bom posicionamento, força física e tranquilidade na saída de bola, sendo fundamental para segurar o ataque do Manchester United, principalmente nas investidas do jovem Cristiano Ronaldo. E essa final de Champions é um almanaque da carreira do Guardiola, em que o Barça abre o placar logo com 10 minutos de jogo com o gol do Samuel Eto'o, que meio que muda a história do jogo, porque o Manchester United havia começado melhor
melhor a final, pressionando alto, criando 2 chances com Cristiano Ronaldo, mas o gol do Eto'o muda a chavinha e o Barça domina completamente o restante do jogo. O United fica perdido, sem conseguir pressionar nem organizar o ataque, e que por sinal foi um grande mérito do Guardiola, que conseguiu neutralizar esse Manchester United, que era um time de muita qualidade, e o que sela essa vitória do Barça é o segundo gol, o gol do Messi de cabeça, que torna esse jogo ainda mais histórico. Sendo assim, o Yaya Touré e o Guardiola conquistam a tríplice coroa na temporada 2008-2009, ganhando a La Liga, a Copa do Rei e a Champions League. Mas como nem tudo são flores, a relação entre Pep Guardiola e Yaya Touré iria se deteriorar na temporada seguinte, a 2009-2010. Isso porque o marfinense perdeu espaço definitivamente como titular do time nessa temporada. O Busquets se torna o volante principal do Guardiola, por ser um cara mais leve, mais posicional e mais obediente taticamente, exatamente o que o Guardiola queria na posição de 6. E o Touré foi utilizado principalmente como reserva, entrando em jogos menores ou quando havia necessidade de rotação. O Guardiola chegou a preferir até mesmo o Keita como opção no meio em alguns jogos ao marfinense. E com tudo isso, a relação entre o jogador e o técnico ficava cada vez mais fria, principalmente por conta da falta de diálogo direto. Yaya Touré e seu empresário alegaram que Guardiola não conversava diretamente com o jogador sobre o seu papel ou sobre o motivo de estar no banco, e isso é uma característica do Guardiola, que evitava o confronto. Conhecido por evitar conflitos, simplesmente ele só parou de usar o Yaya Touré com frequência sem expor isso para a mídia de forma pública, e isso foi interpretado pelo Yaya Touré e pelo seu empresário como uma falta de respeito. E aqui o empresário do jogador marfinense começa a soltar várias aspas fortes sobre o Guardiola na mídia, o que, querendo ou não, acaba comprometendo o futuro do Yaya Touré no clube catalão, tornando o ambiente insustentável. Por isso, na temporada seguinte, em julho de 2010, o Yaya Touré foi vendido ao Manchester City por cerca de 30 milhões de euros, e o Guardiola não fez esforços para mantê-lo, o que reforçou a ideia de que não havia mais uma relação entre os dois. E no City, o Yaya Touré se torna o ídolo, principalmente por seu papel decisivo nos anos dourados do clube, entre 2010 e 2016, antes da chegada do Guardiola. Ele foi peça-chave na reformulação do City em uma potência do futebol inglês, e ele marca uma série de gols importantes, por exemplo, o gol do título da FA Cup de 2011, que encerra o jejum do Manchester City de 35 anos sem troféus. Ele foi peça fundamental também na conquista da Premier League da temporada 2011 e 2012, e eu nem preciso falar da temporada 13 e 14, que é uma das melhores da carreira do Yaya Touré, em que ele é peça-chave também desse meio-campo do Manchester City, ajuda o time a conquistar a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. E ele não só ajuda, mas o cara marca 20 gols na Premier League daquela temporada, um número impressionante para um meio-campista, e a maior parte desses gols é em cobranças de falta e chutes de longa distância. Sua combinação de força física, técnica e visão de jogo fez dele um dos jogadores mais influentes da liga, e ele também acumulou momentos históricos. Um dos gols mais memoráveis da sua carreira foi contra o Aston Villa, onde ele corre quase o campo inteiro antes de finalizar com precisão. Sem dúvidas, a temporada 13-14 consolida Yaya Touré como um dos melhores meio-campistas do mundo. O que ele não contava é que em 2016, após uma passagem pelo Bayern de Munique, o Guardiola chegaria ao Manchester City e aqui iniciaria as tensões novamente. E depois de tudo que eu falei, você já entendeu que Yaya Touré naquele momento era um dos maiores ídolos do clube, com a trajetória repleta de gols e de títulos importantes. No entanto, sua relação com o Guardiola já vinha com atritos desde o tempo do Barcelona, e se você esperava que eles iam se resolver nesse momento na Inglaterra, você esperou errado, porque o Yaya Touré foi deixado de fora da lista da Liga dos Campeões da temporada 2016-2017, o que gerou desconforto público. O empresário do Yaya Touré nesse momento faz duras críticas ao Guardiola na mídia, afirmando que o treinador humilhava grandes jogadores. Em resposta, o Pep Guardiola exigiu um pedido de desculpas públicos por parte do empresário do Yaya Touré para que ele voltasse a jogar regularmente. E sim, o Yaya Touré acabou se desculpando e voltando ao time, mas a relação entre eles nunca mais foi a mesma. E na volta do Yaya Touré ele vai muito bem, marca 2 gols contra o Crystal Palace, e no seu primeiro jogo depois da volta, ele se torna uma peça importante na rotação do meio-campo do City, especialmente como um meio-campista mais recuado. Ele joga 31 vezes e marca 7 gols. Era uma liderança, um cara de passes seguros e de boa forma física, apesar da idade. O Guardiola valorizou a sua inteligência e técnica, mesmo sem ser um titular absoluto. E na temporada seguinte, a 17
17-18 é o adeus silencioso da lenda Yaya Touré do Manchester City. Ele já tinha 34 anos e com um elenco mais competitivo, com a entrada de jogadores como Bernardo Silva, o consolidado Gundogan e o Fernandinho em grande fase, o Guardiola praticamente não utilizou o Yaya Touré. Ele ficava no banco ou nem era relacionado, claramente fora dos planos. E para você ter ideia de como o clima já era de despedida, o Yaya Touré só joga 17 jogos nessa temporada, com pouquíssimos minutos em campos. Muitos jogos ele só entrava a partir dos 80 minutos, e após sua saída no final da temporada, o Yaya Touré criticou fortemente o Guardiola. Em entrevista à revista France Football, o Yaya Touré declarou que o Guardiola finge não ter problemas com jogadores africanos, mas trata muito deles com frieza. Guardiola evitou entrar em confronto, mas o clube fez uma despedida emocional para Yaya Touré no Etihad, destacando sua importância histórica. Na época, muita gente considerou essas afirmações como uma tentativa de atacar o Guardiola de forma pessoal, especialmente considerando que ele tinha trabalhado com outros jogadores africanos, como por exemplo Mahrez, que estava trabalhando com ele naquele momento e que não tinha conflitos públicos. E pelo perfil do Guardiola, ele optou por não responder diretamente às acusações. O clube também não fez declarações oficiais sobre o caso, e em 2023 houve a retratação e o pedido de desculpas do Yaya Touré 5 anos depois, onde ele admite arrependimento pelas suas declarações, afirmando que não queria mais essa nuvem pairando sobre sua carreira, reconhecendo que as acusações contra Guardiola tiveram um impacto negativo na sua imagem. Ele também afirmou que exagerou por frustração e que foi injusto em trazer à tona questões polêmicas daquela maneira. Ele também menciona que, olhando em retrospecto, seu empresário pode ter contribuído para o agravamento da situação com falas provocativas. E para mim, essa mudança de postura e de ponto de vista é uma tentativa madura do Yaya Touré de reconstruir pontes, principalmente porque agora ele tá do lado do Guardiola. Já aposentado, ele passou a trabalhar com categorias de base e começou a trilhar um caminho como treinador, inclusive com passagens em times menores da Inglaterra e da Bélgica. Isso pode ter feito ele refletir e provavelmente entender um pouco mais de como o Guardiola lidou com a sua situação, já que agora ele é treinador e também tem que lidar com o gerenciamento de atletas. Mas então, o que é que tu acha dessa treta entre o Guardiola e o Yaya Touré? O que não dá pra negar é que esses caras são duas lendas e que contribuíram bastante pro futebol. Mas então, deixa aí nos comentários a tua opinião. Pra tu, quem é que tá mais coerente? Ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.